Meu nome é Alessandro, sou professor na rede pública desde 2010, 2011. Sou formado em ciências sociais, sou sociólogo. Queria colocar algumas questões ligadas um pouco à dinâmica mesmo da escola. Vou descrever um pouco esse cenário de crise mais política-econômica, vou entrar um pouco na pauta da violência, o discurso violento, e por último vou tentar focar um pouco mais na questão da escola. Uma coisa é a violência contra a escola, outra coisa é a violência que acontece no interior da escola, né? São coisas distintas e que atinge públicos diversos, né? Tal. No primeiro momento, quero focar sobre a violência contra a escola, né? Pensando um pouco essa relação da pauta da extrema-direita também, do ascenso da extrema-direita no Brasil, que é uma coisa muito importante, né? A gente viu, desde 2008, uma crise internacional, certo? Que foi se espalhando e se desenvolvendo pelo mundo e tudo mais. Ela chegou no Brasil também, atingiu o Brasil. A gente tem esse elemento de o Brasil, como muitos outros países do mundo, cresceram bastante nesse período, né, de 2002, 2010, mais ou menos. O boom das commodities, esses elementos todos, né? Vamos resgatar os atos de 2013. A juventude foi para as ruas, né? E a juventude foi para as ruas fazendo uma crítica ao governo e tudo mais, ao governo do PT, a forma de gestão como tinha sido feita, porque se entendia, naquele momento, que o governo, mesmo sendo um governo que reivindicava algumas demandas de reformas, acabou não conseguindo transformar estruturalmente a escola, a segurança, a moradia, transporte. Você lembra que o movimento todo começou por causa do preço das passagens, né? Isso foi no país inteiro, né? Então, isso se choca com uma demanda interna e também um momento externo, que essa crise internacional ela gerou crescimento de movimentos de massa no mundo inteiro. O Brasil até veio um pouco atrasado desse movimento, né? E no Brasil, em 2013, a gente lembra, foi um movimento progressista, 2013. Mas, em determinado momento, depois que conseguiu a pauta lá de barrar o reajuste da passagem, acabou que começou esse movimento acabou sendo tomado por outras forças, sobretudo as forças de direita. E as forças de direita também ela tem um contrapé ou também um outro subgrupo que é a extrema direita, certo? E esses movimentos começaram a ganhar um espaço cada vez maior de 2013 para frente, por várias questões. Uma delas foi que a esquerda reformista não conseguiu abranger e realmente incorporar as demandas que veio do movimento de 2013, né? Sobretudo quando se diz em relação à crítica ao Estado, né? A direita ela foi muito mais profunda na crítica ao Estado, porque ela, na verdade, ela não criticava o Estado, ela criticava a gestão estatal. Então, como a direita queria esse poder político, ela acabou conseguindo atrair para torno de si uma massa de pessoas, né? E, inclusive, essa massa de pessoas depois foi se decantando, né? E nesse processo, a extrema-direita foi crescendo. Isso desde quando você pega o movimento lá desde o Aécio Neves, né, que tinha perdido a eleição, aí disse que ia começar um movimento, e isso depois redundou no impeachment, isso foi crescendo. E, inclusive, esses próprios sujeitos foram perdendo espaço nisso. Mas o que foi crescendo dentro disso foi essa extrema-direita. Né? A gente teve uma eleição muito polarizada, né, para a presidência e tudo mais, mas uma coisa que a gente pode ver é que um sentimento que a gente via, por exemplo, nas redes sociais, é que a extrema-direita ela representava todos os eleitores do Bolsonaro. Né? E o Bolsonaro, nesse aspecto, ele é só um dos elementos desse ascenso da extrema-direita. Que não é só no Brasil, que é mundial, aconteceu em vários lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, com o Donald Trump, certo? E em vários outros países do mundo. E nisso, então, a gente tem um crescimento da extrema-direita e dos movimentos neonazistas, que aí você vai chegando até chegar ao nazismo, né? Para mim, o governo Bolsonaro não foi um governo nazista, não foi um governo fascista, né? Embora ele tivesse orgulho que o avô dele serviu ao Hitler e tudo mais, ele fazer parte dessa parte degradada da sociedade, né? Ele tinha orgulho disso. O seu governo não foi um governo fascista, né? Se fosse um governo fascista, nós não estaríamos aqui fazendo essa live, né? Isso com certeza. E isso não tem como também a gente pensar. Um outro aspecto é a campanha contra a escola. Em 2013, vocês devem se lembrar, o movimento, o governo quis fechar escolas. Né? A gente tem hoje uma rede escolar que a gente tem em torno de 40 milhões de alunos na rede pública. 40 milhões é um número muito grande.
Se for pensar, acaba sendo... Isso é importante guardar esse dado, porque isso tem a ver também com a política armamentista e de militarização das escolas, que está sendo pautado nesse momento. Uma das formas de tentar pensar a resolução do problema, que na verdade não é tentativa de resolução do problema, é a contratação de forças armadas, de aparatos privados de repressão para dentro das escolas, né? E, na verdade, isso, além de não resolver o problema, como tem uma série de estudos que já mostram isso, né, no mundo inteiro, além de não resolver o problema, o que se quer, na verdade, é drenar recursos do Estado. E o governo não quer investir na contratação de mais professores, na contratação de psicólogos, mas, quando for falar para contratar segurança armado, vai querer. Quando for para falar de colocar detector de metal em algumas escolas, provavelmente, o governo vai querer, porque aí você favorece esse mesmo lobby armamentista de empresas armadas, né, de empresa de armas, de empresa de segurança, que deram base para o governo direitista anterior, né, do governo Bolsonaro. A gente sabe que a indústria armamentista ela foi base do governo Bolsonaro, né? Ela investiu na campanha. A extrema-direita ela está sendo financiada pela indústria armamentista, né, em todos os aspectos, né? Então, ela tem uma bancada armamentista. Essa bancada armamentista é comércio, é negócio, é simplesmente negócio. Não tem nenhum projeto de pacificação nacional, né? Pelo contrário, a gente sabe que os revolucionários são favoráveis à liberdade de armamento, né? Das pessoas terem liberdade para se armar. Mas, no caso, aqui não se trata disso. O que está se colocando em pauta, primeiro que a arma tornou-se um status, né? É um status você ter uma arma, comprar uma arma e tudo mais, ter uma arma no carro, ter uma CAC, né? O governo Bolsonaro, no 8 de janeiro, o movimento bolsonarista teve uma convocação de quem tinha CAC, de chamar as pessoas que tinham arma. Eu ouvi vários áudios, eu ouvi nos espaços que estavam organizando os ônibus para Brasília, falar para todo mundo levar que tem a CAC e levar sua arma, né? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, orquestrado pela equipe próxima ao ex-presidente, inclusive por setores do próprio ex-presidente fora do país, coordenando um golpe por fora do país e com gente aqui dentro, inclusive utilizando o ministro da Segurança, o secretário de Segurança de Brasília. E o governador também, é o que tudo indica, né? Então, o que acontece? Esse lobby armamentista continua. Tinha até essa caracterização, né? Que agora que o PT tinha ganhado as eleições, que o Lula tinha ganhado as eleições, foi derrotado o fascismo. Primeiramente, que não era fascismo, né? Não era um movimento fascista, embora no seu interior tivesse núcleos fascistas. Isso é uma coisa muito importante, que os dados que se tem é que se aumentou 500% os grupos neonazistas no Brasil. 580%, quase 600%. Porque a ideologia do governo propagava, tinha ministros que chegaram a fazer gesto nazista na frente da Câmara e tudo aquilo, tomando copo de leite, uma série de elementos de referência ao nazismo, né, tal. E à extrema-direita, né, tal. Esse elemento é importante porque é impossível a gente pensar que esse tipo de coisa não seja absorvido pela população, por setor da população. É impossível que uma parte dessa ideologia, desse conjunto de ideias disseminado pela sociedade, não seja absorvido pela juventude. É impossível. A não ser que a juventude tenha que ser muito alienada, muito desligada, desconectada de toda a realidade nacional, de toda a política nacional, de toda a forma de sociabilidade, para poder não ser recebida uma influência disso. Um outro aspecto muito importante, quando se diz em relação à violência, é a violência contra a escola. Esse movimento extremista, bolsonarista, direitista, o que ele fez foi fazer uma ampla campanha contra a escola pública. Por quê? Porque está preocupado com a educação? Não, é para alimentar os lobbies privados da educação, que também tem a sua bancada dentro do Congresso, dentro do Senado, em todo lugar eles têm gente lá defendendo eles, inclusive, né, na intelectualidade. Você tem pessoas pagas para isso nos meios de comunicação, em todo lugar. Então, uma ampla campanha contra a escola pública. Por quê? Por maldade? Não é por maldade, é por lucro. São 40 milhões de estudantes só na escola pública. Tem mais 7 milhões na escola privada, né? Então, você vê assim, é óbvio que também vai ter mais violência nas escolas públicas, porque é um número gigantesco, muito maior, 85% maior, obviamente que vai ter mais casos na escola, né? Embora o que nós assistimos foi um salto, né? Nos últimos 20 anos, nós tínhamos tido 20 casos de violência na escola, né? De ataque na escola.
Agora, do ano passado para cá, foram mais 23. Então, multiplicou-se muito os ataques violentos nas escolas, né? E não é possível que isso não esteja relacionado com esse crescimento da extrema-direita no país, certo? Esse é um aspecto muito importante. E essa campanha contra a escola. E essa campanha contra a escola é tão significativa que, inclusive, ela atinge parte da administração escolar. A gente está precisando, nesse momento, por exemplo, que a derrota do Bolsonaro não desbolsonarizou a administração pública. A gente está precisando desbolsonarizar a escola pública, a administração. A gente está precisando desbolsonarizar as coordenações. Os coordenadores estão engolindo todos os discursos bolsonaristas e vomitando isso ainda em cima do professorado. E vomitando isso em cima dos alunos. Culpando os alunos pelos problemas que tem na sociedade, culpando os alunos por problemas que tem na educação, culpando os alunos pela questão dos resultados, certo? E também responsabilizando, naturalmente, os professores que são de contrato temporário acabam recebendo mais essa pressão. Impedindo o livre debate na sala de aula, os coordenadores, diretores, secretários de educação, agentes educacionais, eles têm proibido qualquer debate mais profundo relacionado às formas de sociabilidade que estão presentes no nosso tempo. Por exemplo, trocentas, dezenas, centenas de diretores proíbem discutir temas como neonazismo na escola. Tentam proibir discutir racismo. Tentam proibir homofobia. Então, é uma bolsonarização, uma direitização do corpo administrativo também, né? Que derrotou essa via nas urnas, que foi importante, inclusive, né, tem seu papel progressivo, mas ainda não conseguimos limpar esse espectro direitista na administração escolar, né? Então, como eu digo, não tem como isso não atingir os alunos, certo? E aí se mistura com outros temas, com outros elementos que também tentam barrar nas escolas. Uma coisa, por exemplo, a questão do bullying na escola. A questão o bullying que eu digo envolve várias coisas, né? O bullying diz lá, é uma palavra para se referir a um tipo de valentão na escola, mas é uma série de coisas. Envolve desde a campanha armamentista, que influencia na escola também, a própria questão de, como se diz, da identidade sexual das crianças também, a questão da homofobia, a questão do racismo também. É uma série de temas que tem que ser discutidos na escola e que a escola tem bloqueado determinados debates. E tem bloqueado por causa das influências da direita que estava tendo na administração escolar. Um outro aspecto muito importante é a questão das redes sociais. A gente está falando das redes sociais, tem esse debate sobre a regulação das redes sociais. Isso, inclusive, divide uma parte da esquerda. Eu sei que tem militantes da esquerda que são meio contra a regulação social e tal, mas tem que ter algum tipo de regulação social, como no caso das ideologias de extrema-direita. A pessoa que propaga uma ideologia de extrema-direita na internet e que propaga atentados na escola, ela tem que ser localizada. O IP dela tem que ser localizado. O site dela tem que ser localizado. Eu estava vendo que hoje conseguiu derrubar 750 canais que estavam divulgando atentados em escola. Como é que pode ter 750 canais estimulando atentados em escola? E todo mundo sabe. Os caras conseguem mapear o que a gente fala aqui na internet, os caras conseguem bloquear de baixar filme na escola para passar para os alunos e não conseguem bloquear o IP de um canal ou de uma pessoa de um canal que está propagando atentado em escola. Então, as redes sociais são coniventes. As administrações das redes sociais são coniventes. E esses assassinatos, esses atentados estão acontecendo nas escolas, é culpa também dessas redes sociais. Não só deles, mas também deles. É uma parte disso. Você resolve caçar esses IPs, caçar esses sites, caçar esses grupos na internet, não resolve todo o problema, porque é um problema social geral, está disseminado na sociedade e precisa de uma campanha coerente, consciente de desbolsonarização da sociedade, de combater a extrema-direita, de retomar valores morais, de solidariedade de classe, de solidariedade entre as pessoas, entende? Porque o estudante que vai cometer um tipo de atentado, um tipo de violência na escola, ele também tem problemas. Ele está tendo dificuldade de se expressar. Ele não está se sentindo contemplado na convivência social. Tem algum problema aí, né? E a questão é pensar esse problema e tentar resolver isso. Agora, a polícia não pode resolver esse problema. Sobretudo, mesmo se a gente quisesse que tivesse polícia nas escolas, a gente não tem efetivo. Não tem. Vai tirar toda a polícia da cidade e colocar dentro da escola?
A ronda escolar não dá conta, não tem ronda escolar, não tem. O que se pode fazer é enfiar dinheiro num monte de empresa privada que vai, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Tal. Então, essa forma policialesca, ela é uma bravata momentânea para desviar o foco do problema real que tem a escola pública, certo? Isso, obrigado pelo convite mais uma vez. Um aspecto importante que eu estava falando dessa fase do bolsonarismo, né? Eu acho que é importante não perder de vista que o bolsonarismo é uma nova fase da luta de classes, né? É uma fase do desenvolvimento da extrema-direita, né? Então não tem necessariamente a ver com a figura específica do Bolsonaro, né? O pessoal fala o bolsonarismo sem Bolsonaro, inclusive, né? Essa coisa. A gente poderia dizer simplesmente uma fase do desenvolvimento da extrema-direita. Esse é um elemento importante, né? E dentro dessa fase, uma das coisas que eu acho que tem a ver com o processo da escola é a difusão da ideia que a violência da escola, como se diz, a gente pode dizer que sempre existiu. A gente pega, tem aquele livro do Frank Gambi, né, da história da pedagogia, ele mostra lá a educação, as violências dentro da escola, inclusive, assim, desde a Grécia Antiga, né, que os professores castigavam fisicamente os professores, e às vezes os alunos se vingavam dos professores e tudo mais, e isso vai, depois na Idade Média também é a mesma coisa, os padres torturavam as crianças, batiam nas crianças, os castigos físicos, né, tal, que a gente pode chamar de uma pedagogia da violência dentro da escola, né, então isso, tudo bem, a gente pode dizer isso, né, mas uma coisa que é importante é um salto nisso, na qualidade, um salto na qualidade da violência dentro da escola, né? E isso que a gente viu nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. Essa é uma coisa importante. Então, quando se pensa nisso, tem que pensar que uma das coisas que leva a isso é a ideia mais difundida nesses últimos períodos, nesses últimos anos, da resolução dos conflitos por meio de formas violentas, entende? É uma difusão isso a partir dos órgãos estatais, do governo federal, a partir dos canais de TV, entende? Naturalmente, isso corresponde também a uma fase de desenvolvimento do capitalismo. Naturalmente, isso corresponde a uma fase de degradação das relações sociais. Naturalmente, também isso tem a ver, está totalmente relacionado com a questão do endividamento familiar, né? Dos pais passarem mais tempo trabalhando e menos tempo com as crianças, ter menos tempo para poder influenciar na educação das crianças, né? Tem a ver com a miséria social, naturalmente também, mas a violência não acontece só nas escolas públicas, acontece também nas particulares, né? Um dos atentados armados que aconteceu nesses dias foi numa escola particular, né? Então, esse é um movimento importante. E outra coisa também que se relaciona com isso, ainda no campo da sociologia, tem essa coisa que a gente falava há umas décadas atrás, a questão da sociedade do espetáculo, né? A questão da sociedade do espetáculo, ela dirige as pessoas, dirige a juventude, mas nós adultos também somos parte disso, né? A querer um minuto de fama. Nesse caso dos atentados na escola, tem esse aspecto também. O vilão, um minuto de fama para o vilão, né? Que foi um dos aspectos que foi discutido de não evitar propagar os vídeos, né? De difundir, porque uma parte deles é isso que quer. Outra coisa também, obviamente, a gente sabe que cada vez que se defende um Estado, uma forma de repressão, isso pode se virar contra a esquerda, obviamente, né? E sempre, embora sempre a esquerda vai ser perseguida, não importa a política que a esquerda vai defender, né? Ela sempre vai ser perseguida, a esquerda revolucionária, no caso, né? Esse é um elemento importante a se considerar. A questão é que a mensagem mais difundida atualmente é que a violência é um meio legítimo de resolver as coisas. Na porrada, com tiro, com paulada, com facada, né? Isso entra, inclusive, nesse elemento da política do politicamente correto, né? Uma campanha que a extrema-direita vem fazendo contra o politicamente correto, ou contra os elementos básicos civilizatórios desenvolvidos pela sociedade. Primeiro que a questão do rastreamento da extrema-direita, rastreamento de quem divulga, propaga ou tenta organizar os rastros na internet, é uma medida imediata. É uma medida de resolução, de atuação imediata. Porque eu estou na escola todo dia, por exemplo. Agora, eu estou dentro da sala de aula, a gente fica pensando, se tiver um ataque, porque teve avisos.
teve áudios que foram passados, repassados, né? A gente está reorganizando a sala de aula diferente. A gente tirou a mesa do professor de perto da porta. Então, a gente trabalha com a ideia de que pode ter um ato a qualquer momento. Né? Estávamos trabalhando com essa possibilidade. Porque não tem como a gente garantir aos pais, aos alunos, que não vai ter ataque. Ah, não, isso é uma histeria, isso é uma coisa do momento, fiquem tranquilos, pode mandar seus pais. Na última semana, mais da metade da sala de aula não foram. Os alunos não foram. Os pais não mandaram. Uma pequena parte dos alunos foram, sei lá, 20%, 30% foram para a escola. A maior parte faltou. Ontem, hoje, começou a voltar os estudantes, né? Embora agora eu estou com medo de um novo atentado no dia 20, que é aniversário do ataque de Compay. A gente precisa aumentar a escuta. A gente precisa dar ouvidos quando se diz que um aluno está pensando em fazer alguma coisa. A gente precisa olhar mochilas. A gente precisa agir objetivamente. Que se tem uma denúncia que vai ter um atentado, por exemplo, disse que ia ter na minha escola essa semana. Aí os alunos estavam nesse jeito, como vocês imaginam. E uma aluna levou uma faca para tentar se proteger. Entende? Aí fica. Então, é um quadro que exige medidas imediatas, certo? Então, uma delas é a escuta ativa. Você tem que escutar o aluno, o que está acontecendo. Né? E os casos, quando tem uma suspeita, tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe, né? Tem que atuar imediatamente. Certo? E outro elemento importante é que a gente falou aqui algumas vezes a questão do Covid, né? Tem um outro elemento que a gente tem que considerar é que os estudantes também, eles ficaram 2 anos sem aula, ou com a aula parcialmente suspensa, ou aula pela internet. E agora, como todos os alunos começaram a voltar para as salas de aula, acontece uma série de outros conflitos que estão desabitualizados, né? Acho que existe essa palavra. Desabitualizados, né? Com a convivência, os diversos conflitos, as diversas demandas. A molecada na sala de aula, os jovens, as crianças, da aula até o 6º ano em diante, eles estão com a sensibilidade super à flor da pele. Né? E muitas vezes não tem um canal de comunicação, não sabe direito como se expressar. Né? E essas ideologias extremistas de violência gratuita ou de resolver tudo na forma de violência, acabam, então, tendo mais espaço com esse público juvenil, né? Uma última questão que eu queria falar, a gente falou muito sobre a questão eu estava dizendo, né, que a questão das demandas que a juventude coloca, que são simbolizadas pela questão racial, pela questão da identidade sexual, e todas essas questões têm que ser debatidas, né? Porque isso acaba sendo uma bola de neve em que os estudantes não têm lugar para conseguir discutir esse tipo de coisa. E se expressar, e construir uma atmosfera de respeito, né? Esse elemento é importante. Tem esse texto do Marx que chama sobre a questão judaica. Lá o Marx faz uma diferenciação, né? Uma diferenciação entre as demandas de emancipação política e de emancipação humana. E o Marx, ele não opõe as demandas de emancipação política às demandas de emancipação humana. O Marx opina que para você conseguir avançar a sociedade, você tem que casar essas duas coisas, né? E é o mesmo debate que depois surgiu na Terceira Internacional, de você agregar, né, o programa mínimo e o programa máximo, né, para você conseguir articular as transformações na sociedade, que você tem tanto que lidar com os elementos imediatos, que acontecem na realidade, no dia a dia, que não tem como você fugir, quanto com os elementos estruturais, ou com os elementos de transformação revolucionária, de emancipação humana, né? Esse elemento é importante porque quando fala da questão das pautas identitárias, eu sei que a gente está dizendo assim que as pautas identitárias, né, que são pautas que pensam a questão racial, sem querer pensa incluir a população negra, por exemplo, na questão do consumo, mas sem querer mudar o papel histórico de opressão que esse setor da sociedade sofre. Quando fala da questão da homossexualidade, dos homossexuais, está pensando na questão de incluir o pink money, né, na esfera do consumo, e não, na verdade, em transformar e ter relações sociais iguais para todos os gêneros, liberdade sexual, liberdade de gênero. A escola tem que ser um fórum em que se possa debater esses elementos. Que as crianças, os adolescentes, quando pautam esses elementos, que a gente não se sinta obrigado a esquivar do tema com medo da repressão escolar, para que não viva uma demanda represada dentro do estudante. E que isso, inclusive, nos qualifique para intervir nos momentos de crise na escola, né? Porque o professor tem esse papel importante como mediação.
hoje no conflito de hoje, um dos conflitos que teve na escola hoje, estava dizendo isso, né? O papel do professor, ele não é ficar mediando conflito de violência, na verdade, né? O nosso papel deveria ser didático e de aprendizagem, mas todos esses elementos acabam desaguando ali na sala de aula e você tem que acabar mediando isso, né? E faz parte acaba entrando como um trabalho extra do professor, né? É importante se pensar que até hoje, querendo ou não, gostemos ou não, a gente não conseguiu desenvolver uma outra forma de transmitir o legado histórico, o nosso conhecimento, que não seja a forma escolar, né? Eu não sei, não existe aí no programa socialista uma forma escolar abrir mão totalmente da forma escolar. Então, a questão que se coloca é que a escola existe, ela vai continuar existindo, ela não tem que ser da forma como está sendo colocada. A precarização do trabalho docente, as péssimas condições de vida de uma parte do alunado, a própria questão dos conteúdos escolares, são elementos que a gente não discutiu aqui, que não dava para discutir todos os temas, né? A gente tinha uma pauta para se discutir, mas que acaba entrando em tudo isso. E nesse momento, né, eu acho que é uma preocupação que está acontecendo no país inteiro, né? A gente quer, na verdade, que a escola ela se separe desse movimento, que a escola brasileira se separe desse movimento internacional de violência e tudo mais, né? É obviamente que em escala mundial a gente só vai conseguir fazer recuar a violência na sociedade, nas escolas, nas instituições, fazendo recuar a própria burguesia, fazendo recuar a própria sanha de dominação e de violência da burguesia, né? E aqui na escola vamos tentando fazer o que a gente pode, e para os nossos colegas que estão assistindo aí, e não desanimem, a gente é importante nessa luta, tanto dentro quanto fora da escola, como elemento moralizador, como elemento organizador, como elemento articulador. Eu acho que esses debates são importantes para fortalecer nossas posições, é importante para recarregar nossas baterias, para o dia a dia na escola, que a gente sabe que além desse problema da violência, tem uma série de outras coisas que a gente tem que lidar, com nota, com pai, com todas essas coisas. E por último, agradecer ao convite pelo debate, agradecer aos camaradas que compuseram a mesa aqui, né, esse fórum, e todo mundo que assistiu aí. Obrigado, até a próxima.